Muitas vezes você não fica atordoado perante a tantas mudanças e transformações dessa sociedade repleta de rupturas? Pois é, a sensação que dá é que muitas vezes nós perdemos o chão. É justamente pensando em como encarar esse ambiente de intensas transformações que nós escrevemos o livro A Gestão do Amanhã. Olá, meu nome é Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salib. Nós resolvemos produzir esse material com o intuito de compartilhar um projeto hiper especial que eu e o Salibão produzimos com o foco em pensar o mundo da gestão vis-à-vis a toda a revolução que está acontecendo hoje na sociedade e no mundo dos negócios. Isso gerou o livro Gestão do Amanhã. E esse vídeo justamente tem o objetivo de nós compartilharmos com você um pouco dos achados desse produto e mais do que isso, já lhe dar uma degustação para que você possa já ter uma ideia do que você vai encontrar nesse produto, né, Salib? Essa é a ideia, né? Exatamente. Muito bacana, a gente ouve cada vez mais a palavra ruptura, né? Isso. A palavra disrupção, né? Mas às vezes parece que é um monstro, né? Que está vindo e a gente não sabe o que fazer, né? Sim. Então a gente passou esses últimos anos estudando esse, em profundidade, esse né, tema, Salib? né? Porque no final tudo começa com a gente, né, Sandro? Não tem estratégia que não venha de uma pessoa, né? Isso. Então a gente procurou estudar as ferramentas que as pessoas teriam para encarar esse mundo novo que nós estamos, né? E para isso nós usamos toda a nossa experiência, né? Salib é um dos fundadores da HSM, sempre gosto de apresentar o Salib como o S da HSM, e nos últimos 30 anos ele teve dedicado profundamente ao mundo da gestão. Eu sempre digo que o mundo da gestão do Brasil é o que é graças à HSM, que foi uma das precursoras em trazer esse conhecimento. E eu nos últimos tempos, nos últimos 20 anos da minha vida, também não é pouco, tenho me dedicado ao conhecimento, muito na via digital, com o meusucesso.com e outros projetos. Também estive com o Salib durante 10 anos na HSM. Nós resolvemos nos unir ao nosso segundo livro, primeiro é Movidos por Ideias, para procurar decodificar esse código. E aí, Salib, eu acho que vale a pena a gente compartilhar com a galera como surgiu esse projeto, quando você teve a ideia de construir a linha do tempo do mundo da gestão, né? Pois é, uma das coisas que estavam me perturbando, a gente, na verdade, a gente estava planejando escrever um artigo, né? Exatamente. Não era um livro, artigo. Né? E aí acabou gerando um livro. Quando a gente acabou no final do artigo, falou, pô, estamos começando o livro, né? E uma das coisas que realmente estava me incomodando, como estudioso da gestão, é que a história da gestão sempre foi contada em termos dos autores, né? Isso. O autor X escreveu um livro X no ano tal, o autor X escreveu... E aquilo me incomodava, porque eu comecei a ver cada vez mais, agora com o mundo de disrupção que a gente tem, que essas pequenas mudanças, ou até um produto como o iPod, pode mudar completamente a maneira como você gere uma empresa, né? Por exemplo, o que foi o iPod, né? Uma simples maquininha de ouvir música. O pessoal pensava que era uma maquininha, exatamente, né? Não, foi a primeira grande plataforma digital que deu origem ao Uber, Airbnb e outras coisas. Então, esses produtos... Aí eu comecei a olhar para... Nós começamos a olhar para trás, né? Para ver quais foram essas plataformas, esses acontecimentos que aconteceram através dos anos que se passaram. Sim. E que fizeram as grandes mudanças para você estar preparado para as próximas mudanças que vêm, para você antecipar, né, Sandro? Num dos nossos pensadores favoritos, alguém que você teve a oportunidade de interagir tão pessoalmente, Peter Drucker, né, Salibão? Falava, para você predizer o futuro, é necessário entender o passado. Entender o passado, né? Como ele foi, né? Então, nesse projeto, nós iniciamos o projeto com essa visão, é uma timeline, como nunca foi feita no mundo todo, sobre a história da gestão. E a gente tem uma visão muito clara. Todas as transformações que acontecem no mundo da gestão são provenientes de transformações da sociedade, né, Salib? Então nós procuramos correlacionar, desde a Revolução Industrial, o que aconteceu na sociedade, como isso gerou uma demanda no mundo dos negócios. Eu sempre gosto de citar o exemplo, né, Salib, do marketing. O que acontecia nos anos 60? Os anos 60 foi quando se descobriu o protagonismo das pessoas como sociedade de massa. O que aconteceu nos anos 60 nos negócios? Surgiu o marketing de massa. Mais adiante, a individualização das pessoas, anos 80. O que surgiu no marketing? O marketing one-to-one. Então nós mostramos resultado, tudo isso. Né? Resultado da invenção do microchip, né, Sandro? Que deu possibilidade do computador entrar individualmente para as pessoas. Que antes era todo mundo, você tinha aquele velho mainframe que era o marketing de massa. Agora com
computador one-to-one, aquele chipzinho, o microchip, né, mudou toda a história do como nós vemos o marketing hoje, né? Mudou a história do mundo, né, Salib? Se a gente entender bem, né, hoje só é possível termos os devices que nós temos graças lá atrás ao microprocessador, né, que foi... E aí nós contamos essa história. E aí, o que acontece, né, Salib? A gente começou a contar essa história, né, nos aprofundamos, fizemos um estudo em profundidade, contratamos uma pesquisa, e aí chegamos nos dias atuais, né, Salib? Aí chegamos nos dias atuais e falamos, pô, legal, e agora? Se tudo que acontece no mundo da gestão é fruto do que acontece na sociedade, nós estamos com a sociedade em ebulição. Tudo está acontecendo agora. Nós vamos como referencial, um dos referenciais teóricos do nosso livro, o Klaus Schwab, né, o CEO e fundador, um dos fundadores de Davos, né, Salib, com a quarta revolução industrial, do World Economic Forum de Davos, com a quarta revolução industrial, que ele fala que é a mais poderosa de todas, né, Salib? E que chegou agora, né? Foi exatamente por isso, quando nós escrevemos o artigo, né, a gente deu de cara com a quarta revolução industrial, né? Que foi de cara com a revolução, porque na verdade ela já veio há um tempo, né? Tanto que há 12 anos atrás a HSM em Nova York fez um evento chamado World Science Forum, Fórum Mundial de Ciências, o The Ultimate Innovation Strategy, né? A inovação borbulhando, onde nós mostrávamos as ciências que estavam vindo que iam impactar o mundo dos negócios, como robótica, como nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial. Trouxemos o pai da inteligência artificial lá do MIT. Então a gente mostrava, falei, pessoal, isso aqui, daqui a um pouco, se você não entender isso aqui, a hora que isso aqui acontecer, muitas empresas vão sair, vão desaparecer. E foi o que aconteceu. Essas empresas não entenderam essas forças da ciência que estavam vindo, né? Que gestão não é mais só trabalho em equipe, estratégia, liderança. Se você não tiver um profundo entendimento dessas tecnologias que estão vindo, você é varrido do mapa. Hoje a vida do gestor ficou mais complexa, mas mais excitante, porque ele consegue fazer mudanças maravilhosas. Por mais clichê que possa parecer, né, Salibão, a ameaça é do tamanho da oportunidade, né? Exatamente. Tem várias ameaças, mas tem oportunidades incríveis. Pois é. E é curioso você chegar nesse ponto, que é um tema que eu queria abordar com você, que é um dos temas do nosso projeto, é como as organizações estão encarando, as organizações e as pessoas, os líderes, estão encarando de fato esses desafios, né? Salib, não está nada fácil para a galera, né? Não, principalmente para as empresas estabelecidas, né, Sandra? Porque uma coisa é você nascer digital, a outra coisa é você ter nascido lá atrás e está tentando fazer a transformação. Perfeito. E o que está acontecendo hoje é que muitas empresas estão tentando fazer a transformação com pessoas com a cabeça no passado, que fica muito difícil. As habilidades de liderança são outras, né, Sandra? E o conhecimento estabelecido é outro, né, Salib? A gente percebe claramente que é um problema de um conhecimento que descasou da realidade. E por isso que é muito interessante você comentar, né? No nosso livro a gente pesquisou muito organizações tradicionais e as da nova geração, né? São mais de 85 empresas citadas e estudadas no projeto. Só demos conta disso quando acabamos o livro. Quando acabou o livro, né? Acho que ele ficou meio grande. E aí o que acontece é que as empresas tradicionais, elas têm buscado se reinventar porque o conhecimento delas, elas podem sucumbir, elas podem, como os exemplos que nós citamos, né, de empresas que têm severas dificuldades, como Kodak, Blockbuster, Nokia, organizações que já foram líderes nos seus setores de atuação, né? Motorola. Inclusive empresas de tecnologia, né, Sandra? Não estamos falando de empresas dos BRICS, né? Estamos falando de empresas de tecnologia, né? Que não conseguiram se reinventar. Ô, Salib, me recordo até nessa luta, a própria Microsoft está lutando para... Sem dúvida, se reinventar. Ô, Salib, me recordo que quando a gente estudou a Kodak, eu cheguei numa conclusão que está lá no livro, num dado, a Kodak, a questão de 6 ou 8 anos antes dela pedir falência, ela era uma das 5 maiores empregadoras dos Estados Unidos. Não era uma empreseca. Será que tinha gente ruim lá? Nós contamos no livro o caso na Kodak, quando chegaram lá, a máquina digital foi inventada na Kodak, né, Salib? E a galera não se deu conta. Agora, se por um lado, né, Salib, a gente tem esses desafios de que, peraí, o que está acontecendo? Por outro, no nosso livro a gente não quis só mostrar esse contexto, a gente quis mostrar, quer mostrar, vai mostrar, ok. Estamos com esse desafio, ele está posto, está aí, não adianta a gente brigar contra ele. O que fazer com ele? E a primeira parte dessa, o que fazer com ele, o que trabalhar, é justamente onde nós nos dedicamos a falar sobre modelos estratégicos, modelos de negócio, né, Salib? Aí é uma das partes mais interessantes e ricas do nosso projeto, né? Exatamente. A nossa parte de plataformas, né? Sim. Que nós escrevemos, inclusive, um artigo bem legal, né? Quando todo mundo falava em plataforma, ninguém sabe exatamente. Você pedia para as pessoas definirem plataformas,
você tinha umas 20, 30 definições, né? Então nós fomos atrás disso, escrevemos um artigo bem bacana na HSM Management, né? Que também originou esse trabalho que nós estamos fazendo agora, né, Sandro? Sim. Então, essas empresas chamam muito a atenção, esse mecanismo, e cada vez mais. Hoje, toda empresa tem que ser uma plataforma. Toda empresa tem que ser uma plataforma, esse é o ponto, né? Toda empresa. Toda empresa é uma empresa de software, né? Sim. Como já dizia lá atrás. Toda né? empresa está em beta. Exatamente. Né? E aí nós, obviamente que para construir todo esse referencial de conteúdo, nessa Lib, nós navegamos por vários referenciais teóricos. Organizações exponenciais, oportunidades exponenciais, a estratégia baseada em plataformas, quer dizer, todo esse mosaico nós trouxemos, mas com o intuito do quê? De trazer isso para um denominador comum fácil e entendível. Você quer ver uma coisa que eu gosto muito, Salib, que a gente construiu, que é uma visão que muitos líderes de empresas tradicionais perguntam, tá bom, mas como eu faço? É difícil eu manter meu negócio aqui, tirar dinheiro daqui, pôr para cá, tirar esforço. Como eu faço? E a gente trabalha o conceito do motor 1 e 2 de crescimento, né, Salib? Esse é um conceito muito interessante, né? Hoje você não pode simplesmente ter só uma estratégia, né, Sandro? Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma fora da empresa, né? Você não pode criar mais o futuro não é mais criado dentro da sua empresa, o futuro é criado fora da sua empresa. E cada vez mais a gente vê empresas que estão criando suas empresas fora de lá para acabar com o seu negócio aqui antes que o seu concorrente acabe, né, Sandro? E esse é um grande conceito, né, Salib? Né? Deixa eu matar meu negócio antes que alguém o faça. Então eu crio as bases para destruir o meu negócio mãe. E nós mostramos lá no livro casos práticos que nós pesquisamos. Isso não é uma visão utópica distante. Hoje grandes organizações já constroem a sua visão, né? Nós citamos Ambev, citamos outras organizações que têm buscado um caminho nesse espaço. Agora, não adianta mudar só o modelo estratégico. A gente tem que mudar o conhecimento. Nós estamos com um problema de conhecimento, né, Salim? Aí que é o gargalo. É aí que é o gargalo. Porque uma coisa é você falar dessas mudanças, de plataforma, essas coisas estão muito visíveis, né, Sandro? Sim. Agora, quais são as ações que você vai ter e onde que você vai buscar aprendizado para encarar esse animal que está aqui? Antigamente era muito fácil. Você ia nessas grandes escolas de negócio, ia fazer um curso e tinha resultado. Guess what? Eles se perderam. Eles não têm o que ensinar, eles estão tentando ainda se achar. Então você não tem mais onde aprender nesse momento. Provavelmente as escolas de negócio estão começando a se mexer de uma forma muito devagar, mas não tem o conhecimento para dar para as pessoas. Então hoje as pessoas têm que buscar sozinhas. Uma lacuna. Né? E nós fizemos um estudo hiper interessante que vale a pena citar. Nós pesquisamos os 8 líderes das 8 empresas mais reluzentes dessa nova economia. Uber, Airbnb, YouTube, Facebook, Google, Apple, todas. Fizemos uma pesquisa. Você concorda que a faculdade, a cátedra de administração, né, tradicionalmente foi para formar líderes para as empresas? Harvard sempre foi assim, né? O CEO da GE, dos bancos, né? GE, esses grandes empresários saíram de Harvard, né? O presidente Lou Gertner saiu do MBA de Harvard e tantos outros caras. E tantos outros. Eles saíram de lá. Mas é natural. Eu tenho uma faculdade de administração, eu tenho que formar líderes. Esses líderes dessas 8 empresas da nova economia, diga-se de passagem, 3 delas fazem parte das 5 maiores hoje do mundo. Você acha que quantos se formaram em administração? Nenhum. Assustador, né? Assustador. Ou seja, qual é o papel da escola de administração hoje, né? Se ela não está formando esses caras, né? Exatamente. Quem que está formando, né? E aí que a gente viu que eles estão sendo formados em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. E a escola de negócio está perdendo a oportunidade de ouro, né? De ouro. E a sociedade, essa é a nossa proposta com o livro, né, Salib? A gente está trazendo um referencial. Quer dizer, tá bom, mas o que eu faço? Quais são os elementos que eu busco? Como deve ser a filosofia de educação mais adaptada a esse contexto? Porque as empresas têm que fazer isso. Se o contexto não está fazendo, se a sociedade não está fazendo, quem vai fazer pela empresa, Salib? A empresa tem que fazer. Exatamente. Cada vez mais nós, profissionais, temos que ser mais responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento, né, Sandro? Já não tem mais o departamento de capacitação, né? Se você não fizer teu próprio desenvolvimento e entender o que está acontecendo agora, porque vai demorar alguns anos até essas escolas se atualizarem, né? Nós citamos uma sentença, né, na minha geração, nas gerações anteriores, você falava assim, né, Salib, você está formado em quê? Né? Eu estou formado em publicidade. Hoje em dia ninguém mais está formado em nada, né, Salib? Porque o conteúdo ele é tão perecível que você tem que estar em eterna formação. Pois é, o formado é coisa do passado. Né? O formado é coisa do passado. Exatamente. Por isso que as organizações têm que assumir sua responsabilidade com a educação e ensinar adequadamente, senão ela não vai ter os melhores líderes com a melhor performance possível, né? Exatamente. Falando em liderança, né, nós fechamos o nosso livro, a terceira parte nós nos dedicamos ambiciosamente a construir
as 8 novas competências do líder da quarta revolução industrial, né, Salib? Exatamente, né? E começando por uma, quer dizer, você vê a questão da Kodak que você mencionou, né? A Kodak inventou a câmera digital. Sim. Quer dizer, você imagina se eles tivessem entendido o que eles inventaram, né? Por exemplo, eles poderiam ser a Apple hoje, né? Sem dúvidas. Eles poderiam em 72, né, Salib? Eles poderiam ser uma empresa gigante. E o que aconteceu? Eles inventaram aquela tecnologia, mas não tiveram a capacidade de conectar ao presente, ao futuro, né? Que é uma habilidade que a gente coloca no nosso livro, né? De ser um líder conector, de saber conectar, que é o líder da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial é a revolução que tem mais ciências, que tem mais ciências diferentes. E se você não souber ligar a parte de biologia com a parte digital, com a parte física, você vai estar perdido. Então a capacidade de fazer esse link, né, de conectar as coisas, né, como diz o Steve Jobs, connect the dots, né, você está perdido, né. Então aquelas velhas habilidades do líder, aquilo simplesmente são básicas. Se você não tiver lá capacidade de comunicar, delegar, entusiasmar, delegar, você não tem que ter. Agora, boas notícias ou más notícias para o líder, né? Você vai ter que desenvolver pelo menos mais 8, né? E já tem mais vindo. Nós já temos mais, tem que ter revisão o livro, né? Porque nós estudamos Elon Musk, Jeff Bezos, o Steve Jobs, o Richard Branson, Mark Zuckerberg, toda essa galera para falar, tá bom, e o que tem aí nessa galera que faz sentido agora? Então nós temos coisas como o líder conector, o líder como tomador de riscos, o líder como criador do futuro, né? Nós falamos sobre a capacidade, essa eu adoro, né, Salib? A capacidade de aprender a desaprender. Exatamente. Porque você não pode ter o repertório antigo para lidar com o novo, né? O Think Bold versus o Pensando Grande, né? O Think Big, né? Que a gente sempre pensou, sempre foi educado para pensar grande, para ter muito, para ter muitas coisas, né? Quantidade, muitas lojas, né? Muitas lojas. E você vê hoje essas empresas, né? O Facebook é a maior empresa de mídia que não tem um jornalista, né? A Uber, que é a maior empresa de locomoção, muito mais do que táxi, né? De mobilidade do mundo, que não tem um carro. Airbnb, a maior empresa de hospitalidade do mundo, que não tem um prédio. Então, hoje, com essa tecnologia que nós temos... A maior e-commerce do mundo, agora que ela comprou Whole Foods, mas não tem uma loja. Pois é. Então hoje, o pensamento é outro, é o bold, né? Que até a gente está tentando ver que o bold é arrojado, né? Arrojado. Mas a gente deixou em inglês mesmo para realmente pegar. Porque é um arrojado grande, né? Salib, é uma fome muito grande, né? E aí a gente aborda o que é isso, né? Como explorar essas competências, essas habilidades. E tem muitas outras que nós fomos articulando para chegar nesse ponto. O entendimento, né, Salib, é que num mundo em mutação, é necessário que as competências sejam revistas. Exatamente. Não é nada fácil, mas é requerido, é indispensável, né? Os casos que nós pesquisamos mostram muito bem o risco que ocorre para quem não fizer essa transição, né, Salib? Exatamente, né? E realmente a gente conseguiu, acho que entrar nessa, André, acho que tem sido um projeto muito ambicioso, né? Porque a gente, no nosso primeiro livro, nós falamos de liderança, relacionamento, de vendas e tal, mas eu acho que a gente foi bem ambicioso, né, Sandro? A gente entrou numa discussão aí da turma lá do Silicon Valley, né? Falou, pô, será que nós temos... E começamos, né? Tanto que a gente conseguiu testemunhos incríveis para o nosso livro, né, Sandro? Porque eu fiquei espantado, né? Jorge Paulo Lema... Os endossos que nós conseguimos do livro, nós fizemos uma tradução em inglês e mandamos para alguns pensadores gringos escolhidos a dedo. E aqui no Brasil também nós conseguimos esses testemunhos, né, Sandro? Pois é, o Walter Longo, o Cristiane Correia, Jorge Paulo Lema, e de fora o William Ury e o Thomas Davenport, e tivemos que parar por aí, porque não tem lugar no livro para botar os... E o mais legal do que os testemunhos, né, Salib, do que os endossos, foi a percepção dessa galera, né? O próprio Jorge Paulo Lema, né, hoje talvez um dos principais, ou o principal empreendedor do Brasil, o homem mais rico do Brasil, né? Ele ficou muito impressionado, o que nos mostra ou nos sinaliza que a gente está no caminho certo, né, meu amigo? Muito feliz. A gente queria compartilhar com vocês isso. Esse é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos estruturar, outros vídeos virão e agora, a partir dos próximos vídeos, nós teremos aqui convidados, né? Nós temos convidados que são protagonistas da cena nacional, que estão, de alguma forma, relacionados com essa transformação, que nós fizemos questão de convidar aqui. Esse conteúdo do vídeo, na realidade, ele é uma derivação do livro, é um conteúdo complementar, onde nós vamos trazer essa galera aqui e conversar sobre isso, né, Salib? Conversar sobre o futuro do trabalho, que a gente fala tanto lá, conversar sobre a quarta revolução industrial, sobre o que está acontecendo, a visão de caras que são CEOs, empreendedores,
consultores, gente da pesada. Então esse é só o primeiro vídeo de uma série que você vai ter acesso. É só nos acompanhar, vai estar lá nos meus canais, sandromagaldi.com.br, no meu canal do YouTube, no canal do Salib, no Facebook, você vai achar fácil os próximos vídeos. Eu sempre vou comunicar os próximos vídeos que a gente vai fazer a partir de agora, né, Salibão? Exatamente. E olha só, se você está assistindo esse vídeo até o dia 15 de março, então você se prepara, porque o lançamento do livro é 15 de março. Né? Vamos lotar lá no... Vão estar no... Livraria Cultura, Shopping Guatemi da Faria Lima, né? Do Shopping Guatemi da Faria Lima, Livraria Cultura do Shopping Guatemi da Faria Lima. Onde nós vamos estar dando uma palestra também. Sem dúvida, nós vamos recebendo os nossos convidados. Não adianta só você receber, o que acontece nesses lançamentos, as pessoas vão lá só para assinar. Pô, vamos dar um valor para quem for, né? Vamos lá falar uma hora. Mas no outro livro nós fizemos isso, lembra? Vamos falar uma hora sobre o que nós estamos fazendo. Vamos fazer um debrief, vamos dar uma atualizada, enfim. Então, dia 15 de março. E vai estar à disposição em todas as livrarias do Brasil. E outro diferencial do nosso livro, Sandro, que os livros vêm com muitos pensamentos, mas o que eu faço, né? E a gente entrou lá, foi um próprio alerta do próprio Jorge Paulo Lema, que gostou, falou assim, mas o que eu faço? Cadê um manual de ajuda, né? Então a gente procurou, depois de cada capítulo... Afinal, de cada capítulo, o leitor vai encontrar 10 questões estratégicas, 10 questões para sua reflexão estratégica. Então é meio que um checklist do que o leitor tem que refletir sobre a sua prática relacionada àqueles conteúdos, né, Salib? Para que ele possa fazer um diagnóstico. Né? Você está, enfim, é um receituário para você refletir sobre a sua prática. Além disso, Salib, nós vamos ter também os mapas mentais. Né? Não sei se exatamente é um mapa mental, um infográfico, mas é uma representação gráfica. Como a gente tinha muito conteúdo, foi sugestão do Jorge Paulo Lema. Falou, cara, tem muito conteúdo aqui, né, Salib? Eu senti falta de alguma coisa para digerir isso. Nós fizemos representações gráficas, mapas mentais que vão sumarizar, sintetizar aquele conteúdo numa representação gráfica, num infográfico, num mapa, para que você possa olhar e falar, entendi, isso está relacionado a isso e boa, né? Fortalecido. Prático, exatamente. Muito bem lembrado, Salib. A gente não quer ficar só na esfera das ideias. O nosso compromisso é com a execução. Conhecimento só é conhecimento quando gera execução, senão ela é uma abstração. O nosso compromisso é execução. Ideia só tem valor quando é aplicada. O Rancharan fala que inovação sem execução é alucinação. Alucinação. O sonho vira devaneio. Exatamente. Né? Então assim, ó, dia 15 de março. Se você, por um acaso, está assistindo esse vídeo depois do dia 15 de março, esse conteúdo serve como uma degustação para você. Corra lá, adquire seu livro e compartilha com a gente o que você achou. Nós temos certeza que esse projeto, né, Salib, é um projeto, é work in progress. Por isso até dos vídeos. Porque falar da modernidade, falar da gestão do amanhã, que é o título do livro, né? A gestão do amanhã hoje, eu diria que se a gente não parasse para escrever o livro, já tinha mais coisas para colocar lá e voltar na revisão. Você vai ter que reescrever o livro inteiro, né? Esse é o livro com várias revisões, não tem dúvidas. Ok? Salib, é isso então, né? Vamos agora aguardar para o próximo vídeo, que ele vai trazer conteúdo da pesada. Quero convidar você para acompanhar a gente. Mas vamos nessa, né, Salibão? Isso aí, vamos embora, vamos desmistificar um pouco do que está acontecendo no mundo. Com a realidade brasileira? Exatamente, e dar instrumentos para as pessoas encararem o que está acontecendo, né? Empoderar todo mundo, né? Exatamente. Nós dois sempre tivemos como missão de vida trabalhar com conhecimento e empoderar as pessoas por meio do conhecimento. E agora você vai ter mais um instrumento aí para contribuir com a sua causa, com a sua jornada. Espero que você goste, ok? Até a próxima, hein? Na próxima já tem um vídeo aí programado, fica ligado que vai ser da pesada com convidados hiper especiais. Você vai curtir. Valeu! 15 de março, tamo junto, né? Tamo junto.